Iniciando nossa aula, então, de hoje, a gente vai falar sobre linhas de transmissão. Ok? Até o momento, nós estudamos a propagação de ondas eletromagnéticas no espaço livre e em meios condutores. Né? O que acontecia com a onda eletromagnética quando ela incidia no meio condutor? Mas era uma onda de campo elétrico ou campo magnético. Agora a gente vai trabalhar com ondas de corrente e tensão, que geram campo elétrico e magnético também, mas especificamente sendo conduzidas por uma linha de transmissão, que é um meio condutor, tá? Um fio condutor. Pode ser uma linha de transmissão coaxial, par trançado, cabos paralelos, como a gente vai ver. Tá? São vários os tipos de linha. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução aí sobre as linhas de transmissão, sobre ondas não guiadas e ondas guiadas, tá? Só para a gente formalizar a diferença entre elas. Depois a gente vai definir o que vem a ser uma linha de transmissão, quando que a gente tem uma linha de transmissão, quando que a gente considera um fio como uma linha de transmissão e quando a gente não considera esse fio como uma linha de transmissão. Depois a gente vai estudar a equação das linhas de transmissão, as equações telegráficas, e que dão origem, então, à equação da onda. A gente vai ver que uma forma de onda de corrente de tensão dentro de um fio condutor, que se caracteriza por uma linha de transmissão, obedece à equação de uma onda. Então, a gente tem dentro da linha de transmissão uma onda eletromagnética. Okay? E a gente vai definir, por fim, a impedância da linha. Beleza. Pessoal, vocês podem responder isso aí ao longo da aula, tá? Vamos prestar atenção aqui. Não é nem obrigatório entregar. Gostaria que vocês entregassem esse questionáriozinho, tá? Mas não é obrigatório, então vocês podem... Um testezinho para ti aqui. Ó. Boa prova. Tá? A gente estudou até agora aplicações de ondas no espaço livre. E também em meios condutores, né? Que a gente viu que a onda se atenua quando ela insere no meio condutor. A atenuação da onda no meio condutor, né, no sentido do raio, é chamado de efeito pelicular ou efeito Skin. Então, são fenômenos que nós já estudamos para a propagação de ondas eletromagnéticas, sem levar em conta a existência de tensões e correntes, só campo elétrico e campo magnético. Então, nesse estudo de ondas não guiadas, as ondas se propagavam pelo espaço livre, ou em meios condutores ou isolantes. E essas ondas partiam de antenas. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de onda não guiada porque ela não percorre um caminho específico. Tá? Quando eu tenho uma linha de transmissão, eu forço a onda eletromagnética a percorrer esse caminho definido pela linha de transmissão. Quando eu tenho uma antena irradiando, pode ser até que a radiação emitida pela antena ela tenha um determinado foco, mas é dito uma onda não guiada, tá? Porque ela vai acabar divergindo um pouco daquele foco. Ou uma antena que transmite em todas as direções. Tá? Então, esse tipo de onda eletromagnética que parte de antenas, né, que se propaga pelo espaço livre ou por meios isolantes, é chamado de onda não guiada. Os principais exemplos aí estão nas telecomunicações. Então, eu trouxe para vocês aqui o exemplo de uma onda eletromagnética emitida por uma antena de telefonia celular. Tá? São ditas ondas não guiadas, ondas que se propagam pelo espaço. Alguns exemplos aí do emprego de ondas não guiadas, pessoal. Radiodifusão, né? Então, ondas de rádio, ondas que levam um sinal de imagem e de voz para a televisão, rádio amador, comunicação via satélite, né? Pode ser de TV a cabo ou de telecomunicações. Vários tipos de antena aqui, ou antena de rádio amador ou de rádio AM, antena de televisão. Então, são todas ondas não guiadas, ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço livre. No nosso caso específico aqui, se propagam pelo ar. São muito usadas, então, em telecomunicações, que é o exemplo que eu trouxe para vocês. Mas, para levar as ondas eletromagnéticas até a antena, a onda eletromagnética, pessoal, ela é primeiro gerada como uma forma de onda de corrente ou de tensão no circuito amplificador, no circuito oscilador. Tá? Então, eu tenho um circuito oscilador que gera uma senoide ou uma cossenoide de tensão e corrente, e essa senoide e essa cossenoide passam por um cabo. Então, esse cabo está levando essa onda de tensão ou de corrente, na forma senoidal ou cossenoidal, da fonte até uma extremidade. Nessa extremidade eu posso ter uma antena. Tá? Então, a propagação dessa onda dentro desse meio condutor, que a gente chama de linha de transmissão, caracteriza uma onda guiada.
Ok? Então, como as ondas são transportadas até as antenas? O emprego de linhas de transmissão. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de linhas de transmissão. Não necessariamente até antenas. Né? Quando eu tenho dois computadores conectados em rede, aquele cabinho de par trançado, né? Que a gente tem os pares trançados. Não lembro quantos pares tem dentro do cabo, alguém lembra? 3 pares trançados, né? Então são 6 fios no total. É uma linha de transmissão, pessoal. Cada linha de transmissão tem uma impedância característica e tem uma frequência de trabalho máxima. Se a gente tentar extrapolar essa frequência de trabalho máxima, a gente começa o sinal começa a ser atenuado. Okay? Se a gente não observa a impedância característica da linha, o sinal passa a ser refletido também. Okay? Então, aqui alguns exemplos de linhas de transmissão, que levam sinais a antenas especificamente. Entre dois computadores eu posso ter um cabo de rede. É uma linha de transmissão também. Se observa o efeito de linha de transmissão. Nesse caso aqui, uma antena de polo clássica aí das televisões, né? Temos uma linha de transmissão aqui que são 2 fios paralelos. Se não me engano, essa linha aqui é uma linha de 300 ohms. Impedância. A gente vai ver no final da aula hoje como que se determina a impedância de uma linha. Okay? Lembra do teorema da máxima transferência de potência? É importante a gente conhecer a impedância da linha para casar a impedância e ter a máxima transferência de potência, para que a gente não tenha reflexão de sinal nem atenuação de sinal. Okay? Um outro tipo de linha de transmissão que vocês já conhecem também, cabo coaxial. Né? O cabo coaxial tem um condutor no centro, um material isolante e um condutor no entorno, uma malha no entorno. Característica do cabo coaxial, pessoal, do lado de fora do cabo coaxial a gente não tem campo eletromagnético. Né? O campo ele fica preso no interior do condutor. A gente já fez esse equacionamento aqui na aula usando a lei de Ampère para determinar o campo magnético no exterior, né, de uma linha de transmissão coaxial. Se vocês lembrarem, o campo magnético do lado de fora era nulo. Toda corrente que vai pelo fio de dentro retorna pelo fio de fora. Né, e os campos se anulam na parte exterior. Esse tipo de linha de transmissão também é usada para televisão, né, principalmente TV a cabo, quando a gente leva o sinal do decodificador até a televisão ou do decodificador até a antena, né, quando é por antena, a TV a cabo, ou é um circuito fechado, né, com uma NET da vida, né, que é por cabo, TV a cabo de fato. Né, então a gente usa cabos coaxiais. Aqui um exemplo de linha de transmissão, toda vazada nesse exemplo aqui, ó. É uma linha que leva um sinal de um amplificador até uma antena que transmite em 225 kHz, uma potência de 1.200 kW, pessoal. Então, 1.2 megawatts aqui essa antena. É uma potência considerável e uma frequência relativamente baixa. Então, aqui dá para ter uma ideia do tamanho da linha de transmissão, que leva o sinal do amplificador até a antena. Se não me engano, essa antena aqui que fica lá na Polônia, ela é usada para transmitir a data e a hora, né, para todo o país. Okay? Estados Unidos também tem antenas que servem para isso, né, para sincronizar relógios ao longo do país. Inclusive, eu tenho uma estaçãozinha meteorológica que eu comprei há um tempo atrás, né, quando tinha tempo sobrando para ficar brincando ainda com essas coisas, que ela se ajusta a hora automaticamente a partir de um sinal transmitido por uma antena dessas aqui. Só que isso funciona lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente tem que ajustar a hora manual porque o sinal não chega até aqui, principalmente pelo bloqueio que a Cordilheira dos Andes faz, com a sombra que a Cordilheira dos Andes faz aqui no nosso estado. Tá? Mas eles têm uma antena lá que fica transmitindo a hora e a estaçãozinha meteorológica sintoniza nessa frequência e ajusta a hora automaticamente. No meu caso específico, eu tive que ajustar a hora manual. Oi? 4? Ok. 4. Eu achei estranho 3, mas como eu não lembrava, então eu acreditei em ti. Tá? Então, o par trançado, pessoal, que eu não coloquei aqui, são 4 pares de fios trançados, né, dentro de um cabo, dentro de uma linha. Outro exemplo, pessoal, como que a energia elétrica é transportada de uma usina geradora até o consumidor. Vocês têm uma ideia de como
como é feita a conversão de energia, depois a elevação de tensão, a transmissão, rebaixamento de novo. Tem uma ideia de como é o processo de geração e transmissão de energia elétrica? Sim, não? Mais ou menos? De maneira bem sucinta, a gente tem... Deixa eu ligar a luz aqui. Uma usina geradora, tem o conduto forçado. Essa usina, essa barragem aqui está cheia d'água. E aqui a gente tem uma turbina, que é conectada a um gerador. Um passeio legal para vocês fazerem antes de terminar o curso é visitarem Itaipu. Aí vocês vão ter a oportunidade de entrar lá dentro da casa de máquinas lá e vocês enxergam o eixo da turbina girando, né? A gente vai nesse nível aqui e enxerga esse eixo, né, que fica entre a turbina e o gerador. Ok? Daqui do gerador, pessoal, saem 3 fases. Normalmente esses geradores geram aí em 13,8 kV de grande potência, né? Ou em 23 kV. Itaipu eu não lembro exatamente qual é a tensão de geração, mas vou chutar aqui, ó, 13,8 kV. 13,8 kV é a mesma tensão que a gente tem nesses 3 fios de cima aqui dos alimentadores. Né? Se vocês olharem para o poste aqui na rua, aqueles 3 fios de cima lá, ó, a diferença de potencial entre 2 fios, quaisquer deles, é 13,8 kV. E entre um fio daqueles e o terra, e o chão, né, a referência de terra é em torno de 8.000 volts. Tá? Então, lá em cima, entre as fases, é 13,8 kV. Geradores de usina podem gerar nesse nível de tensão, pode gerar mais baixo também, mas em grandes potências, né, máquinas de grande potência geram em grande tensão também para reduzir a corrente. Né, senão a gente teria que ter condutores aí de bitola muito grande. 13,8 kV, pessoal, é uma tensão ainda muito baixa para ser transmitida a longas distâncias. Imaginem que vocês têm uma potência super elevada aqui, né, centenas de megawatts para uma usina, e vocês têm que transmitir a grandes distâncias. Então, o que se faz? Se eleva o nível de tensão para se rebaixar o nível de corrente. O produto V vezes I continua constante, a potência continua constante. E para reduzir as perdas também. Então, essas 3 fases, pessoal, vão até uma subestação. Na subestação a gente tem um transformador lá. Sai da subestação, basicamente uma subestação, essas que a gente enxerga na rua, né, ou quando a gente está viajando, quando está chegando num grande centro urbano, por exemplo, quando a gente está indo em direção a Porto Alegre, a gente começa a enxergar um monte de subestação na proximidade da cidade. Né? A subestação, pessoal, ela se resume a um transformador, um ou mais transformadores. Toda aquela parafernália que tem no entorno, que a gente vê um monte de equipamento numa subestação, basicamente é para proteger o transformador ou para desligar as linhas de transmissão para poder fazer manutenção no transformador ou em algum outro equipamento. Então tem para-raios, para caso ocorrer uma descarga atmosférica na rede, o para-raio vai absorver essa energia e vai descarregar para a terra para não queimar o transformador. Tem disjuntores para que a gente possa interromper a corrente elétrica, né, que vem pela linha de transmissão. Tem chaves seccionadoras, quando o disjuntor abre, a gente pode ir lá e abrir uma chave seccionadora para interromper um pedaço do circuito, para poder fazer manutenção naquele pedaço. Tá? Então, tudo isso é replicado na entrada da subestação e na saída da subestação. Por isso que a gente tem um monte de coisa lá. Mas, basicamente, a subestação é o transformador. Ok? O professor Tiago estava me contando um caso que aconteceu na usina, não me recordo aonde, mas foi questão de pouco tempo atrás. Os circuitos de refrigeração do transformador, tem vários circuitos de refrigeração diferentes. Tem circuitos que usam bomba para fazer circular o óleo por dentro do transformador e radiadores, né, com ventoinhas
para dissipar o calor, tem outros que a convecção é natural, pelas aletas do transformador. Esse, em especial, tinha radiadores e uma bomba para tocar o óleo no interior do transformador. Então, o óleo ficava circulando, passava por um radiador do lado e tinha um cooler lá, gigante, né? Vários, na verdade, para refrigerar, para trocar calor com o ar. E por um problema na operação lá da subestação de uma usina hidrelétrica, tá? Foram desligados as ventoinhas que refrigeram o transformador. E o transformador sobreaqueceu e rompeu o isolamento nas bobinas internas do transformador, tá? O transformador acabou queimando. Quanto que vocês calculam que foi o prejuízo só para consertar o transformador? R$11 milhões para consertar o transformador. Tá? Pobre do funcionário que não percebeu que as ventoinhas estavam desligadas, né? Foi falha humana. O problema foi falha humana. E um transformador novo é 12 milhões. Então, não vão comprar um novo, vão economizar 1 milhão, né? Mas a usina ela tem um índice de geração lá que diz 90% do tempo a usina vai estar gerando energia elétrica, digamos a confiabilidade da usina. Essa em especial ela tem uma confiabilidade de projeto que é absurda, na verdade. É 99% de confiabilidade. Né? Então já foi para o pau a confiabilidade. Então provavelmente eles vão pagar multa ainda em função disso, por pararem de gerar. Ok? Talvez até tenha, mas não perceberam. Tá? E não foi por muito tempo que ficou desligado. Acho que quando eles perceberam, eles desligaram o transformador e religaram de novo. Mas o estrago já tinha sido feito. Ok? Então, pessoal, na subestação aqui que fica próxima à usina, essa tensão aqui ela é elevada, por exemplo, para 500 kV. 500 kV. Agora eu tenho tensões elevadas e correntes mais baixas. Tá? Então é mais fácil transmitir energia. Eu posso usar condutores de bitola menor porque eu tenho menos corrente circulando. Aí, saindo da subestação, a gente passa aí pelas linhas de transmissão que se estendem aí por centenas de quilômetros. Então, eu posso ter uma linha aí na faixa de centenas de quilômetros. Chegando próximo ao grande centro urbano, pessoal, outra subestação. Rebaixamos de 500 kV para 13,8 kV de novo. E daí nós temos os alimentadores que saem da subestação, são vários alimentadores que vão para os bairros. Cada alimentador tem uma tensão de 13,8 kV, pode ser também 23 kV. 23 kV também é empregado. Tá? Em algumas cidades, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, a tensão dos alimentadores é 23 kV em vez de 13,8. Ok? Postezinho, distribuição. Um outro transformador aqui no poste. E a gente tem a rede. 4 fios. 220/380 volts. O primeiro fio é o neutro. E depois nós temos 3 fases, A, B e C. Que são aqueles 4 fios. Aqui nesse poste não tem. Né? Mas quando a gente tem na distribuição, na rua, aqueles 4 fios que passam logo atrás do transformador. Assim. Tá? Então, são os fios que entram nas nossas residências. Tem empresas, grandes indústrias, que consomem em 13,8 kV. Tem indústrias que têm subestação própria, né, que recebem energia em tensões maiores, por exemplo, 230 kV. E nós, residência, né, e comércio, consumo em 220, 380 volts. Ok? O nosso foco de estudo da aula de hoje é esse trecho aqui, ó, uma linha de transmissão. Então, a linha de transmissão, pessoal,
apesar da frequência ser baixa aqui, o comprimento de onda ser super longo, a linha de transmissão é muito longa. Como eu tenho uma linha longa, o comprimento da linha, o comprimento desse fio aqui, ó, é da ordem do comprimento de onda da tensão e da corrente. Se vocês calcularem o comprimento de onda do sinal de tensão ou de corrente, vai ser da ordem do comprimento da linha. Então eu tenho os efeitos de atraso na propagação do sinal, tenho capacitâncias, tenho indutâncias, tenho resistências, tenho condutâncias na linha. A gente vai definir isso hoje, tá? Então a pergunta que eu tinha colocado aí na apresentação, como a energia elétrica é transportada da usina até o consumidor? Através do emprego de linhas de transmissão. Então aí tem vários exemplos de linha. Aqui tem uma linha provavelmente de 700 kV, provavelmente, ou mais. A China tem linhas de 1 milhão de volts já. Tá? Então, tem aqui os operadores, os técnicos fazendo manutenção nos isoladores da linha, só para vocês terem uma ideia do tamanho do isolador, né, devido à tensão que a gente tem nesses condutores aí. Ok? Linhas de transmissão de alta tensão, então, um exemplo aí. Então, a gente pode ter transmissão de sinais em linhas de transmissão e transmissão de potência também em linhas de transmissão. Transmissão de sinais são sinais de telecomunicação. Tá? Potências normalmente são baixinhas, com exceção daquela linha que eu mostrei para vocês ali, que tinha 1.200 kW. Né? Aqui eu estou falando de gigawatts, falando de grandes potências mesmo. A frequência do sinal é baixa, mas o comprimento do fio é longo. Então, eu tenho o efeito de uma linha de transmissão. Eu tenho atrasos envolvidos na transmissão de sinais. Ok? Bom, então a definição formal de uma linha de transmissão, pessoal. Se a distância entre a fonte e a carga, seja uma fonte de sinal ou uma fonte de potência, a carga entendam como sendo nós, consumidores, na ponta da linha lá, ou uma antena na ponta de uma linha de transmissão que está realizando a interface entre um circuito oscilador, de um rádio, circuito amplificador de um rádio e a antena que transmite a onda eletromagnética. Tá? Então, a carga pode ser a antena ou pode ser o consumidor final mesmo. Conectados a partir de 2 ou mais condutores paralelos é da ordem do comprimento de onda. Então, quando a distância entre a fonte e a carga é da ordem do comprimento de onda, tem-se o efeito de uma linha de transmissão. O tempo que o sinal leva para partir da fonte e chegar na carga não é mais desprezível, como é o caso da nossa análise em circuitos elétricos. Em circuitos elétricos, a gente considera que no momento que eu ligo a luz, o sinal instantaneamente chega na lâmpada. No momento que eu aciono o interruptor, o sinal instantaneamente chega na lâmpada e a lâmpada acende. Numa linha de transmissão, isso não acontece. Tá? Existe um atraso. Ok? E aí nós temos que modelar esse atraso. Como que a gente modela esse atraso? Como que a gente representa matematicamente esse atraso? É através do uso de elementos distribuídos, indutâncias e capacitâncias distribuídos ao longo da linha. Vocês não fazem essa cadeira, né, porque ela pertence à engenharia elétrica, só se alguém tiver curiosidade lá e fazer como DCG, tem uma cadeira lá na engenharia elétrica que se chama linhas de transmissão. Então, nessa cadeira, a gente calcula a capacitância da linha, a indutância da linha, a resistência da linha. Não sei se chega a calcular a condutância da linha também. Mas uma linha de transmissão, pessoal, vou desenhar a linha aqui com... Desenhar, então, 2 torres aqui. E aí nós temos os fios que saem de uma linha, de uma torre e vão em direção à outra. Bom, pessoal, o que é um capacitor? São 2 placas paralelas, certo? 2 placas paralelas. Eu não tenho uma placa aqui, eu tenho um fio, né, que é bem mais fino que a placa de tem uma área menor que a placa de um capacitor. Porém, esses fios eles estão paralelos um com o outro por uma longa distância. Então, entre esses fios, pessoal, surge uma capacitância. O que a gente tinha combinado na aula de hoje? Que quem chegasse atrasado ia responder um teste, né? Então tá aí o testezinho para ti.
Pessoal, a gente tem também capacitância parasita do cabo com relação à terra. É como se a terra fosse um plano, né? É um plano, na verdade, e o fio é outra placa do capacitor. Então, nós temos capacitâncias parasitas dos cabos em direção à terra. Certo? O fio, pessoal, tem uma indutância própria. E também um fio gera campo magnético que induz no outro. Então, nós temos indutâncias ao longo da linha. Indutância ao longo da linha. O fio tem resistência elétrica. Tá? Se o fio tem resistência elétrica, eu tenho perda Joule. Como que eu modelo essa perda Joule? Resistência ao longo da linha. Então, eu tenho uma resistência ao longo da linha. Além disso, pessoal, os isolantes aqui na linha de transmissão, né, aquele material isolante ali de porcelana, ele não é um isolante perfeito. Ele tem uma resistência super elevada, né, até para trabalhar com níveis de tensão na faixa aí de centenas de kilovolts, mas ele tem uma corrente de fuga. Então, esses isolantes também deixam circular uma corrente em direção à terra. Pequena, mas deixam circular. Então, tudo isso existe numa linha de transmissão. Indutância própria do fio, indutância mútua de um fio com o outro. Capacitância, porque eu tenho fios em paralelo e fios em paralelo com a terra. Resistência, porque é um material condutor e não é um condutor perfeito, né? Tem resistividade esse material. E condutância, que é uma inversa resistência também, né? Do isolante em direção à terra. Ok? Material isolante em direção à terra, nós temos condutância, uma corrente de fuga que escapa da linha em direção à terra. Quando está chovendo, essa corrente de fuga tende a aumentar, porque todo o isolante, aquele de porcelana ali que apareceu na foto para vocês antes, ele fica molhado, né, e eu tenho um caminho por fora, então, para circulação de corrente. Apesar dele pingar a água, né, porque ele tem aquela forma de chapéu, assim, virado para baixo, né, então aquilo serve para pingar a água e não ter um caminho contínuo de água que reduziria muito a resistência do isolante, mas eu tenho ainda assim uma corrente de fuga. Tá? Então tudo isso está distribuído ao longo da linha de transmissão. Eu não tenho um indutor concentrado num ponto, eu tenho um indutor que está distribuído ao longo da linha. Eu não tenho um capacitor concentrado no ponto, o capacitor está distribuído ao longo da linha. Mesma coisa a resistência está distribuída ao longo da linha. A condutância está distribuída ao longo da linha e por aí vai. Quando que a gente tem elementos concentrados? A gente tem elementos concentrados, uma resistência concentrada num ponto, um capacitor concentrado num ponto, quando a gente não tem uma linha de transmissão. Então, quando a gente tem um circuitinho que nós estudamos lá em circuitos elétricos, nós temos elementos concentrados. Por quê? Porque o atraso na propagação de tensões e correntes é desprezível. Então, a gente faz análise clássica de circuitos elétricos aí. Os elementos estão concentrados. Ok? A gente consegue fazer capacitor em paralelo, resistor em série, capacitor em série, mesma coisa para indutância, em série, em paralelo, né, e resolvendo o circuitinho elétrico, porque nós não temos o efeito de linha de transmissão. Quando a gente tem atrasos envolvidos na transmissão dos sinais, os elementos eles estão distribuídos, eles não estão mais concentrados. Tá? Se as interconexões forem da ordem do comprimento de onda, nós temos uma linha de transmissão e os elementos estão distribuídos ao longo da linha e os atrasos não são desprezíveis. Ok? Então, essa é a diferença aí de uma análise clássica de circuitos elétricos. Quem é que não assinou a chamada? Aqui? Mais alguém não assinou? Ali também. Tá? Então, essa é a diferença entre análise clássica de circuitos elétricos e análise de linhas de transmissão. Os elementos estão distribuídos ao longo da linha. E é eles que vão atrasando o sinal, como a gente vai ver logo aqui na sequência. Tá? Tipos de linha de transmissão, pessoal. A mais conhecida, talvez, de vocês, né? Cabo coaxial. Eu tenho um condutor aqui no meio, um material isolante no entorno, outro condutor do lado de fora e um material isolante ou de proteção no entorno. Tá? 2 fios,
linha bifilar, aonde que o cabo coaxial é usado? Conexão do decodificador, por exemplo, da televisão até a antena. Ou nas redes mais antigas de computadores também eram com cabo coaxial. Ah, vocês nem pegaram essa época. Linhas com 2 fios, pessoal. Linha bifilar. Ligação da anteninha, antena da televisão, do dipolo aquele, né, antena clássica da TV, até a televisão. São 2 fios em paralelo, assim, né, separados por uma distância constante. Né, tem um plástico entre os 2 fios. Linha de transmissão planar. Então, 2 barrinhas separadas por... Pode ser 2 trilhas, né, numa placa de circuito impresso, separadas por um material isolante, por exemplo, um fenolite ou uma fibra de vidro. Fio sobre um plano condutor é outro tipo de linha. Microfitas é parecido com a linha de transmissão planar, só que essa aqui é dentro de chips. Então, quando eu tenho que construir uma linha de transmissão dentro de um chip, é esse tipo de linha aí, chamada de microfita. Tá? Cada uma dessas linhas, pessoal, trabalha melhor numa dada faixa de frequências. E tem uma impedância característica, ou seja, tem um capacitor característico, tem um indutor característico, tem uma resistência característica, tem uma condutância característica. Tá? E esses elementos distribuídos aqui, a unidade deles, não é mais simplesmente Henry para o indutor, Faraday para o capacitor, Ohm para a resistência, Siemens para a condutância. Como eles estão distribuídos, a gente mede isso por metro. Então, eu tenho Henry por metro para o indutor, Faraday por metro para o capacitor, a gente vai ver logo na sequência. Ohm por metro para o indutor, Siemens por metro para esse outro resistor aqui que vai para a terra, tá? Que é a condutância. Então, nós temos uma linha de transmissão. Tá? Quando o comprimento de onda do sinal a ser transmitido é da ordem do comprimento físico da linha. O que é da ordem? Mesmo comprimento, ou o comprimento da linha é menor que o comprimento de onda, ou é 1/4, é 1/2, tá? Mas é da ordem de, ok? Então aqui tem um exemplo, ó. Tem uma fonte de tensão e tem uma lâmpada. E esse fio aqui é super comprido, pessoal. Quando eu fecho a chave aqui, a lâmpada não acende instantaneamente. Entendam aqui que eu tenho um circuito amplificador e aqui eu tenho uma antena. Tá? Só um exemplinho aqui didático de uma lâmpada. Então, quando eu fecho a chave, essa tensão ela vai se propagando ao longo da linha até atingir a carga. Não é instantaneamente que acontece isso. Tá? Eu tenho um atraso na propagação do sinal. Só quando a frente de onda, a gente chama isso aqui de frente de onda, ó, essa tensão, quando ela atinge a carga, que eu tenho transferência de energia à carga. Mas a fonte já está transferindo energia para a linha. Ela está transferindo energia para a linha. A energia só não atingiu a carga ainda. Se eu não tivesse nenhuma carga aqui na saída, essa frente de onda poderia bater aqui no final da linha e ser refletida em direção à fonte de novo. A gente vai fazer isso na experiência prática de amanhã. Tá? Então, lembrando que a gente tem uma prática amanhã. Quem chegou atrasado está aqui no quadro informação. Tá? Então, a gente vai ver que quando nós retiramos a carga do final da linha de transmissão, o sinal bate aqui no final e retorna para o início da linha de novo. Tá? E essa reflexão pode ser em fase ou em contrafase com o sinal original. Em fase, né, se o pulso que chegou aqui era positivo, o sinal refletido volta positivo. Em contrafase, se o pulso que chegou aqui era positivo, o sinal refletido volta negativo. E a gente pode, inclusive, danificar a fonte, porque ela injetou energia na rede e essa energia voltou em direção a ela. Tá? Então, a gente pode queimar a fonte. Essa tensão, pessoal, e por consequência a corrente elétrica se propagando ao longo da linha até atingir a carga é chamada de frente de onda. Tá? A gente chamou aqui de frente de onda, ó, V igual a V0. Né? V porque é uma onda se deslocando no sentido positivo da linha de transmissão, por exemplo, no sentido decrescente. Tá? Então, o V aqui, que é a frente de onda, está se propagando da esquerda para a direita, por exemplo, no sentido de Z positivo. Tá? Então, a frente de onda vai indo e ela atinge a carga, que pode estar conectado ou não. A gente vai ver na aula prática de amanhã, né, qual é o efeito de conectar uma carga, desconectar a carga e conectar uma carga de impedância diferente da impedância da linha.
Teorema da máxima transferência de potência. Né? Se a gente conectar uma carga aqui que tem uma impedância diferente da impedância da linha, parte do sinal é refletido de volta. Nem toda a energia é transmitida para a carga. Se a gente casar a impedância, se a gente botar uma carga aqui ó, que tem a mesma impedância da linha de transmissão, aí o sinal é absorvido pela carga. Ok? A gente vai ver na prática. Então, só reforçando, no instante T0 a chave S1 é fechada. E eu tenho essa frente de onda se deslocando pela linha. A tensão V0 ela não aparece instantaneamente em todos os pontos da linha, mas ela se propaga em direção à carga R com velocidade U. A gente vai calcular também a velocidade de propagação da onda dentro da linha de transmissão. A gente vai fazer esse cálculo. Vocês vão ver que dá da ordem, né, da velocidade da luz. Da ordem da velocidade da luz, mas não é a velocidade da luz. Ok? É inferior. Como que a gente consegue modelar, pessoal, a onda eletromagnética se propagando no interior da linha de transmissão? A gente consegue modelar usando essa rede formadora de pulsos. Então, tentando trazer para circuitos elétricos o comportamento de uma onda no interior de uma linha de transmissão, uma onda de tensão ou uma onda de corrente. Tá? Como que se dá a propagação dessa onda no interior de uma linha? Eu disse para vocês que o sinal ele se atrasa. No momento em que eu fecho a chave aqui, o sinal demora para chegar lá na carga. Como que eu conseguiria modelar esse atraso usando elementos que a gente conhece de circuitos elétricos? Fazendo uma malha, que é chamada de rede formadora de pulsos, tá? É o nome dessa malha, de indutores e capacitores. Ó. Então, observem. Ó. Supondo que esteja todo mundo descarregado aqui. Ó. O resistor está conectado. Tá? Todos os indutores, a corrente no indutor é zero, a tensão no capacitor é zero. Então, todos os elementos estão descarregados, o indutor desmagnetizado e o capacitor descarregado. E eu fecho essa tensão V0 aqui. Ó. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou aplicar V0 direto nesse indutor aqui, ó, porque aqui a tensão é zero. O capacitor está descarregado. Então, essa diferença de potencial V0 aparece em cima do indutor L1. O que vai começar a acontecer com a corrente no indutor L1? Vai começar a crescer. Né? Porque eu tenho que VL, EL, DIL, DT. Isso aqui vocês vão usar bastante lá em circuitos elétricos, essa equação. Tá? Tensão no indutor, é a indutância vezes a derivada da corrente com relação à tensão. Se eu aplico uma tensão no indutor, que é o caso aqui, o capacitor estava descarregado inicialmente, e eu aplico uma tensão em cima do indutor, eu tenho uma derivada de corrente no indutor. Significa, então, e é positiva, porque a tensão aplicada é positiva. Significa que a corrente no indutor vai começar a crescer. No momento que a corrente no indutor começa a crescer, pessoal, eu começo a carregar o capacitor C1. Se eu começo a injetar corrente no capacitor C1, o que acontece com a tensão no capacitor C1? Sobe. Por quê? IC é C dVc dt. Se eu começo a aplicar corrente no capacitor, eu tenho uma derivada positiva de tensão no capacitor. Ou seja, a tensão no capacitor começa a aumentar. Então, no momento que eu fecho a chave, começa a circular uma corrente aqui. Ó. No momento que essa tensão aqui começa a crescer, o que acontece? Eu começo a aplicar uma tensão no indutor L2. No momento que essa tensão aqui já subiu a partir do zero, né? Eu começo a aplicar uma tensão aqui no L2, porque o capacitor C2 está descarregado. Né? Então, essa tensão aqui aparece em cima do L2. E começa a circular uma corrente por L2. E a corrente no L2 começa a carregar o C2. Então, conforme essa tensão vai crescendo, essa corrente vai crescendo. E agora, essa tensão também começa a crescer. Na medida que a tensão no C2 começa a crescer... perdão. Na medida que a tensão no C2 começa a crescer, corrente no L3, tensão no C3 começa a crescer. Na medida que a tensão no C3 começa a crescer, corrente no L4, corrente ataca a carga, aparece tensão na carga. Então, isso não acontece de maneira instantânea. No momento em que eu fecho a chavezinha aqui, ó,
Primeiro começa a crescer a tensão em C1, depois começa a crescer a tensão em C2, depois começa a crescer a tensão em C3, até que aparece tensão na carga. Então, os L's e os C's servem para modelar, usando componentes de circuitos elétricos que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Só distribuídos ao longo da linha, ó, servem para modelar o atraso na transmissão do sinal. Ok? Servem para modelar o atraso na transmissão do sinal. E como que eu poderia definir a frente de onda aqui? A frente de onda eu poderia definir como a máxima amplitude da tensão nos capacitores. Então, aqui primeiro a máxima amplitude está aqui, ó. Daqui um pouco, esse aqui atinge seu valor máximo e a amplitude começa a crescer aqui. Ou com uma diferença de tensão entre os capacitores, talvez. Né? Então, a tensão vai crescendo em direção à carga, até que ela atinge a carga. Então, é uma maneira, usando elementos que a gente conhece aí de circuitos elétricos, de modelar o atraso na transmissão de um sinal de uma linha de transmissão. Ok? Quanto maior o L ou quanto maior o C, vocês acham que é mais rápida ou mais lenta a transmissão do sinal? Se eu aumento L, fica mais difícil fazer. Se eu aumento L, ó, o L passa dividindo aqui, ó. Para uma mesma tensão aplicada, é mais difícil fazer a derivada de corrente no indutor aumentar. Mesma coisa aqui, ó. Se eu aumento o C passa dividindo. Quanto maior o C, para uma mesma corrente aplicada, mais difícil é fazer a tensão no capacitor aumentar, né? Porque a derivada aí vai ficar menor, quanto maior for o C, para uma mesma corrente aplicada. Então é de se esperar, pessoal, que a velocidade de propagação da frente de onda aqui seja inversamente proporcional tanto a L quanto a C. Quanto maior for o L, quanto maior for o C, mais lenta é a velocidade de propagação da frente de onda nessa rede formadora de pulsos que modela a linha de transmissão. Tá? A gente vai ver logo mais como que a gente calcula a velocidade de propagação da frente de onda. A gente vai ver que realmente é o inverso de L e o inverso de C. Do produto dos dois, na verdade. Ainda tem uma raiz quadrada. Ok? Bom, lembrando só, reforçando, na verdade, que o L e o C eles estão distribuídos ao longo da linha de transmissão. E suas unidades são farad por metro para o capacitor, Henry por metro para o indutor. Ok? Dúvidas? Não? Vamos pegar só um trechinho dessa linha. Ó. Vou pegar esse trecho aqui, ó. Só esse pedaço. Ó. Nesse pedaço, eu tenho um indutor, tenho um capacitor. Mas eu tenho mais elementos na linha de transmissão, que foi o que eu representei para vocês aqui. Aqui não foi desenhado esses elementos adicionais porque eles só servem para gerar perdas. Mas como eu vou modelar agora a linha de transmissão, modelar matematicamente a linha de transmissão, eles vão ser acrescentados. Que elementos são esses? O fio tem uma resistência. Né? Eu tenho perda Joule no fio. Então, no modelinho agora eu vou considerar a perda Joule nesse fio. Tá? Além disso, pessoal, de um fio para o outro eu tenho um material isolante. Certo? Eu tenho um fio, pode ser o condutor do meio da linha de transmissão, do cabo coaxial, e eu tenho a malha externa, os dois fios aqui do cabo coaxial. Entre esses dois fios eu tenho um material isolante, e esse material isolante não é perfeito. Né? Então eu também tenho uma resistência de um fio em direção ao outro, que gera uma corrente de fuga pelo material isolante. Então, é como se eu tivesse a linha assim, ó, desenhando ela bem completinha. Posso apagar esse recado aqui da aula prática de amanhã? Okay. A linha é assim, ó. Vou desenhar só um trecho aqui, ó. Só um pedaço dela, tá? Que tem um comprimento ΔZ. Se ela tem um comprimento Z, esse trecho. Eu tenho uma resistência. Tenho uma indutância. Resistência do fio, indutância que gera o atraso na propagação do sinal. Tá? Aqui está um fio. Aqui está o outro fio. Também tenho resistência e indutância aqui nesse outro fio, mas eu não vou desenhar porque eles estão em série. Toda a corrente que vai aqui por cima volta aqui por baixo. Tá? Então eu não preciso desenhar resistência e indutância aqui embaixo. Não há necessidade. Posso desenhá-la toda concentrada aqui em cima. Além disso, pessoal, o que mais que eu tenho? Eu tenho uma capacitância de um fio para o outro.
A indutância e essa capacitância servem para modelar o atraso na propagação do sinal. E o que mais que eu tenho? Eu tenho um material isolante de um fio para o outro. Né? E esse material isolante de um fio para o outro não é um isolante perfeito. Ele tem uma dada resistência, ou seja, uma dada condutância, que a gente modela aqui como sendo G. Tá? Que é o inverso da resistência, a condutância. Por que a gente modela com condutância aqui, não com resistência? Porque é mais fácil calcular a corrente. Se eu pego a tensão e multiplico pelo G, eu tenho a corrente de fuga. Né? Que seria a mesma coisa que pegar a tensão e dividir por R, que não é esse mesmo R aqui. Então, só para usar uma variável com nome diferente, se usou condutância ali. Esse R é a resistência do fio. Esse G é a condutância do material isolante. Então, eu tenho uma corrente de fuga aqui. Essa linha de transmissão, pessoal, eu peguei só um trechinho dela. Tem um comprimento ΔZ, tá? De uma linha de transmissão de comprimento Z. O que a gente vai fazer agora na sequência? A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes e das tensões a essa linha de transmissão, tá? Eu tenho uma tensão aqui na entrada da linha, ó, que vale V. E a gente já viu que a tensão na saída da linha não precisa necessariamente ser igual a V. Existe um atraso na propagação do sinal, certo? Então, a tensão aqui na saída da linha é um V mais um ΔV. Esse ΔV pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu posso ter aumentado a tensão aqui, isso se propagou ao longo da linha e daqui a um pouco vai chegar lá. Ou posso ter diminuído o V, isso se propagou ao longo da linha e daqui a um pouco vai chegar essa perturbação lá. Também tem um I, pessoal, aqui, ó, na linha. E aqui na saída, eu tenho um I mais um ΔI. A corrente não precisa necessariamente ser igual no início e no final da linha, porque existe um atraso na propagação da frente de onda de corrente, da mesma forma que existe um atraso na propagação da frente de onda de tensão. Só que no modelinho que a gente vai usar aqui agora, ó, vocês olharem, ele está um pouquinho diferente desse que eu desenhei no quadro. Por quê? Só por uma questão de simetria no desenho, se pegou esse resistor aqui, ó, e se dividiu ele ao meio, e se colocou R meios desse lado e R meios desse lado. Esse L, se considerou ele também L meios desse lado e L meios desse lado. Só para que a linha ficasse simétrica, olhando ela pela esquerda e olhando ela pela direita. Mas é o mesmo circuito. Esse circuito que está no slide é exatamente igual ao circuito que está aqui no quadro. Tá? Só que o R e o L foram separados ao meio e desenhados aqui dos dois lados do capacitor e da condutância. Além disso, pessoal, se eu quero calcular o valor dessa resistência em ohms, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o R e multiplicar pelo ΔZ, porque a resistência de uma linha de transmissão é ohm por metro. Tá? A indutância é Henry por metro. Então, eu tenho que multiplicar pelo ΔZ para ter o valor em henries. ΔZ é o comprimento da linha. A capacitância da linha é em farad por metros. Então, eu tenho que multiplicar pelo ΔZ para ter a capacitância em farad. E a condutância da linha é em siemens por metro. De novo, tenho que multiplicar pelo ΔZ para ter a condutância em siemens. Ok? Então, vamos para o nosso slide aqui. Ó. Valor da resistência que eu tenho aqui, ó, 1 meio de R ΔZ, 1 meio de R ΔZ lá do outro lado. Valor da indutância que eu tenho aqui, ó, 1 meio de L ΔZ, 1 meio de L ΔZ do outro lado. Aqui eu tenho a condutância da linha, G vezes ΔZ, e aqui eu tenho a capacitância da linha, C vezes ΔZ. Lembrando o que é cada termo, pessoal. O R, que eu tenho aqui na linha, ó, no fio, são as perdas ômicas no condutor. Tá? Então, essa linha de transmissão vai ter perdas, ela vai atenuar o sinal, não é um condutor perfeito. É modelada, então, essas perdas a partir da inclusão de uma resistência R. O que é o C e o L? O C e o L modelam o atraso na propagação da frente de onda da onda eletromagnética, né? Da onda de tensão, da onda de corrente que se propaga no interior da linha. Então, o C e o L servem para modelar o atraso na transmissão do sinal. E o que é o G, pessoal? O G é a corrente de fuga através do material dielétrico na linha de transmissão. Tá? Beleza. O que vai ser feito agora na sequência? Eu vou passar um pouquinho rápido. Eu vou mostrar o primeiro caso só para vocês,
depois vocês aceitam que é verdade e olhem com mais atenção quando forem estudar. O que vai ser feito aqui? Ó? Vai ser feito primeiro o somatório das quedas de tensão nesse caminho fechado aqui igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. E depois, somatório das correntes nesse nó aqui igual a zero. Lei de Kirchhoff das correntes. Se eu fosse somar as quedas de tensão ao longo desse caminho fechado aqui, ó, e igualar a zero, quanto que daria? Isso vocês já sabem fazer de circuito zoom. Tá? Menos V, encontrei o menos aqui, mais I, que multiplica 1 meio de R delta Z, essa é a resistência, tá? Mais 1 meio de L delta Z vezes tensão no indutor, L dI dt, tá? Mais 1 meio de L delta Z vezes dI dt, mais, de novo, 1 meio de L delta Z, derivada com relação ao tempo dI mais delta I, porque a corrente que eu tenho desse lado é I mais delta I, não é I. A corrente aqui desse lado da linha é diferente da corrente aqui desse lado, em função do atraso. Mais 1 meio de R delta Z vezes I mais delta I, mais V mais delta V, voltei para cá para esse nó igual a zero. Então, fiz o somatório das quedas de tensão igual a zero. Tá? E o somatório das correntes aqui nesse nó aqui que eu tenho, ó, I, eu tenho chegando, menos I, mais IG, mais IC, mais I mais delta I. Tá? Corrente que chega é negativa, as correntes que saem são positivas. Somatório das correntes num nó, né? Lei de Kirchhoff das correntes. Como que eu calculo o IG, pessoal? Como eu disse para vocês, ó, é essa tensão vezes a condutância. Quanto que eu tenho de tensão aqui? Ó? Desse lado eu tenho V. Desse lado eu tenho V mais delta V. Que tensão que eu tenho aqui? Eu tenho a média das duas tensões, que é V mais delta V por 2. Tá? Então, conhecendo essa tensão, eu consigo calcular o IG. Como? Fazendo G delta Z, que multiplica V mais delta V por 2. E como que eu consigo calcular essa corrente C? É C delta Z vezes derivada da tensão no capacitor com relação ao tempo. Então, derivada com relação ao tempo dessa tensão aplicada, que é V mais delta V por 2. Então, isso que vai ser mostrado nos slides na sequência, tá? O somatório das quedas de tensão no circuito fechado igual a zero e o somatório das correntes no nó igual a zero. E aí a gente vai encontrar as equações telegráficas da linha de transmissão, que é a equação que relaciona tensão e corrente e tensão, uma no tempo, outra na distância, tá? E a partir das equações telegráficas a gente vai encontrar a equação da onda de tensão e a equação da onda de corrente, circulando na linha de transmissão. Então tá aqui, ó. Lei de Kirchhoff das tensões, pessoal. Somatório de todas as tensões ao longo de um caminho fechado igual a zero. É bem tranquilo aqui, apesar da equação ser longa, porque tem um monte de elemento, né? Tem duas resistências, duas indutâncias, uma capacitância, uma condutância, tá? Então dá esse monte de coisa aqui. Mas somatório simples aí das quedas de tensão, nada demais. Aí o que foi feito aqui, ó? Eu tenho ΔV aqui nessa equação e eu tenho ΔZ em todos os elementos, ó. Foi colocado em evidência ΔV por ΔZ. Você chegou nessa expressão aqui. Tá? Como que eu consigo calcular o ΔI? Conhecendo a derivada da corrente com relação à distância, se eu conheço a derivada da corrente com relação à distância, se eu multiplico por ΔZ, eu tenho ΔI. Se eu conheço a derivada da tensão com relação à distância e multiplico pelo ΔZ, que é o deslocamento infinitesimal, eu tenho ΔV. Então, ΔV por ΔZ pode ser reescrito. Onde eu tenho ΔV, fica a derivada parcial dV com relação a ΔZ com relação a Z. Então, dρ V, dρ Z. Onde eu tenho ΔI, eu consigo escrever derivada parcial dI com relação a Z. Tá? Como que fica essa equação, então? Fica assim, ó. Derivada parcial dV com relação à distância é essa encrenca aqui. Tá? Os termos já foram colocados em evidência aí.
No limite, pessoal, em que a linha de transmissão, esse pedacinho de linha de transmissão que eu peguei, tende a zero em comprimento, quando eu estou analisando um pedacinho da linha. Aqui eu não desenhei um pedacinho, aqui eu desenhei um comprimento ΔZ. Mas na medida que esse comprimento tende a zero, esse termo aqui tende a zero. Então, isso aqui desaparece. E eu chego nessa expressão aqui para a linha de transmissão. Derivada parcial de V com relação a Z, supondo que a onda se propaga no sentido dz, é menos RI mais L derivada de I com relação ao tempo. Tá? Então, derivada de V com relação a Z menos RI mais L derivada de I com relação ao tempo. Observem que eu tenho numa mesma equação uma derivada com relação à distância para o potencial e uma derivada com relação ao tempo para a corrente. Essa equação, pessoal, é chamada de primeira equação da linha, também conhecida por equação telegráfica da linha, a primeira das equações telegráficas da linha. Ok? Agora fazendo, então, o somatório das correntes no nó igual a zero. Aqui tem o somatório das correntes que eu tinha falado para vocês. Ó. Menos I, mais IG, mais IC, mais I mais ΔI igual a zero. De novo, pessoal. Calculando o IG. Está aqui o cálculo do IG. Calculando o IC. Está aqui o cálculo do IC. Colocando o ΔI e o ΔZ em evidência do lado da equação, eu chego nessa equação aqui. De novo, fazendo aquela substituição, ó, que o ΔI é a derivada parcial de I com relação a Z vezes um ΔZ. E o ΔV é a derivada parcial de V com relação a Z vezes um ΔZ. Se eu conheço a derivada e eu conheço o deslocamento, eu consigo calcular quanto que tem de incremento. É isso que está dizendo essas equações. Se eu conheço a derivada, conheço o deslocamento, eu consigo calcular o incremento na corrente, consigo calcular o incremento na tensão. Levando isso aqui nessa expressão, a gente chega nessa equação. Derivada parcial de I com relação a Z, tá? Igual a menos 1 mais ΔZ por 2, derivada parcial com relação a Z, da condutância vezes a tensão, mais a capacitância derivada da tensão com relação ao tempo. Novamente, considerando um pedaço pequenininho da linha, fazendo ΔZ tender a zero, fazendo esse termo aqui tender a zero, sobra só isso aqui. Ó. Então, derivada parcial de I com relação à distância é menos G vezes V mais capacitância V derivada de V com relação ao tempo. O que eu tenho aqui de novo? Ó? Corrente variando na distância, tensão variando no tempo. Então, eu tenho equações acopladas. O que eu tinha na equação de antes? Tensão variando na distância, corrente variando no tempo. E agora eu tenho aqui que corrente variando na distância gera tensão variando no tempo e vice-versa. Tá? Essa aí é a segunda equação da linha, também compondo aí as equações telegráficas da linha de transmissão. O que eu faço agora, pessoal? Se eu substituir uma equação na outra para me livrar, por exemplo, de uma variável, aqui eu estou com o I e com o V na mesma equação. Na equação de antes eu tinha também o V e o I na mesma equação. Então, se eu substituir uma equação na outra, o que acontece? Chego nessa encrenca aí. Ó. Tá? Substituindo uma equação na outra, a gente chega nessa encrenca. Vamos entender por partes essa equação. O que a gente obteve? Ó? Derivada segunda dV com relação a Z, derivada parcial segunda, né, dV com relação a Z, é igual a LC, derivada segunda dV com relação a tempo, mais LG, mais RC, derivada dV, parcial dV com relação ao tempo, mais RGV. Para a corrente, a mesma coisa. Mesma equação, só muda aqui onde tem potencial por corrente. Vamos analisar por partes essa equação. Ó. Nesse primeiro termo aqui, ó, eu tenho alguma informação sobre as perdas na linha de transmissão? Sim ou não? Não. Não tem resistência, não tem condutância. Não tem informação de perdas. Então vamos olhar só isso aqui, ó, só esse pedaço ó, da equação. Derivada segunda dV com relação a Z, a distância, igual a LC, derivada segunda dV com relação ao tempo. Derivada com relação à distância, derivada com relação ao tempo. O que isso aqui lembra?
Equação da onda. E o que relaciona a distância com o tempo? Velocidade. Então, essa constante LC aqui está associada à velocidade de propagação da onda. Né? Só que tomem cuidado. O Z está no denominador, o T está no denominador e o LC está no numerador. Tá? Então, tem que tomar um cuidado aqui para isolar a velocidade de propagação da onda. E a velocidade aqui ainda tem que tirar uma raiz, porque eu tenho Z ao quadrado e T ao quadrado. A gente já vai ver a velocidade da propagação da onda. Mas isso aqui é a equação de uma onda eletromagnética. Uma onda de tensão, no caso, derivada. Sempre que aparecer derivada da variável com relação à distância, derivada segunda, igual a uma constante vezes derivada da variável com relação ao tempo, derivada com relação à distância, derivada com relação ao tempo, e uma constante no meio, eu tenho uma equação da onda. E essa constante que aparece aqui no meio está associada à velocidade de propagação dessa onda. Tá? Agora vamos olhar o resto da equação. LG mais RC, derivada de V com relação ao tempo. Isso aqui só existe se eu tiver perdas. Se eu tiver um G diferente de zero e se eu tiver um R diferente de zero. Mais RGV, de novo, isso aqui só existe se eu tiver perdas. Se eu não tiver perdas, sobra só esse pedaço aqui da equação. Então a gente diz, pessoal, que essa parte aqui da equação, a equação da onda, para uma linha de transmissão sem perdas. E esses outros termos aqui, remetem à parcela referente às perdas ômicas nos condutores e no dielétrico. Ok? Perdas ômicas nos condutores, no fio e no dielétrico. Condutividade do dielétrico. Então, equação da onda é tudo isso, na verdade. Só que essa primeira parcela da equação da onda é quando a gente tem uma linha de transmissão sem perdas. Quando a gente tem a linha com perdas, tem mais toda essa encrenca aqui pendurada. Equação para corrente, para tensão e equação para corrente. Ok? Vamos adiante. Solução da equação da onda, pessoal. Novamente, aqui eu não vou fazer o passo a passo da solução da equação da onda. Eu já vou propor uma solução aqui para vocês. Tá? Eu deixo a solução da equação da onda passo a passo lá na disciplina de cálculo, equações B que vocês fazem. Ou equações A, não sei qual dos dois cálculos. Ou cálculo 1 ou cálculo 2, não sei exatamente onde que vocês resolvem equações da onda. Equações B. Tá? Eu vou apresentar uma solução direta aqui já para vocês. Que solução seria essa, pessoal? Solução da equação da onda. Na forma fasorial ainda. Por quê? Porque eu vou considerar que as ondas são harmônicas. Então eu tenho forma de onda senoidal ou cossenoidal na linha de transmissão. Tá? De corrente ou de tensão. Ok? Então, supondo que as formas de onda de corrente e tensão sejam harmônicas e a onda se propaga apenas no sentido de Z, essa aqui é uma possível solução para a equação da onda. Tensão em função de Z e de T, né? Porque lembre que a equação da onda anterior era derivada com relação a Z e derivada com relação ao tempo. Então, eu tinha duas variáveis, uma espacial no Z e uma temporal, tempo. Ok? Foi assumida aqui uma solução cossenoidal. Foi pega a parte real de um fasor vezes E na J ômega T, e E na J ômega T para representar a variação harmônica, senoidal ou cossenoidal. Tá? Como foi pega a parte real, cossenoidal. E para a corrente a mesma coisa, I de ZT, parte real de I, S, de um fasor, E na J ômega T. Onde Vs é a representação fasorial de V de ZT e S é a representação fasorial de I de ZT. Tem um errinho aqui no slide, tá? Eu tenho que corrigir. Bom, se eu substituir então, pessoal, esse Vs E na J ômega T ou o IS E na J ômega T na equação da onda que nós estudamos, vai ficar derivada segunda de Vs E na J ômega T com relação a Z ao quadrado igual a LC, derivada segunda de Vs E na J ômega T com relação ao tempo. Quando eu derivo E na J ômega T com relação ao tempo, como que fica? Derrubo o J ômega e fica E na J ômega T de novo. Vou derivar de novo, derrubo o J ômega, fica E na J ômega T de novo. Tá? Então, derivar Vs E na J ômega T com relação ao tempo é a mesma coisa que multiplicar essa variável aqui por J ômega.
Como eu tenho e na j ômega t em todos os lados aqui da equação, eu posso cancelar esse e na j ômega t. E eu vou chegar nessa expressão, ó. Derivada segunda do fasor da tensão Vs com relação a Z é igual a R mais J ômega L, G mais J ômega C, Vs. Pessoal, essa equação aqui, ó, é a mesma equação da onda de antes que nós estudamos. É essa mesma equação da onda. Só que nessa equação aqui, o que nós tínhamos? Um V qualquer ou um I qualquer. Agora a gente considerou que o V é senoidal ou cossenoidal, é um fasor. Tá? O I também, senoidal ou cossenoidal. No caso, cossenoidal do nosso exemplo, é um fasor. Então, essas derivadas aqui com relação ao tempo, ó, se resumiram a multiplicar esse fasor por J ômega. Então, a equação ficou mais simples. A equação ficou assim, ó. Derivada segunda dv com relação a z igual a essa constante R mais J ômega L, G mais J ômega C, vezes V. Derivada com relação à distância, derivada com relação ao tempo. A informação de derivada com relação ao tempo está implícita nessa constante aqui, ó, porque eu estou multiplicando por J ômega, o fasor. Tá? Continuo tendo uma equação da onda. Só que eu considerei agora que o V é fasorial. Ou seja, é um campo harmônico no tempo. Isso aqui, pessoal, é uma constante. Ó. Por que é uma constante? Uma vez construída a linha de transmissão, uma vez construído o cabo coaxial, uma vez construída essa linha de transmissão que a gente vê na rua aí, uma vez construído o par trançado, escolhi o material do fio, vai ser de cobre. Está definido R. Escolhi a distância entre os fios, a bitola dos fios, está definido L, está definido C. Escolhi o material isolante que eu vou colocar entre os dois fios, está definido G. Qual é a frequência do sinal que eu vou transmitir? Eu não vou transmitir tudo que é frequência. O sinal vai ter uma dada frequência. Vou trabalhar com sei lá, 100 kHz, 1 MHz. Com quanto que vai ser? Quanto que vai ser a frequência do sinal que vai ser transmitido? Está definido ômega. Então, uma vez construído o cabo e definida a frequência do sinal que vocês vão transmitir por essa linha de transmissão, toda essa encrenca aqui se torna uma constante. Tá? Tudo isso aqui se torna uma constante. Usando a mesma nomenclatura que nós usamos lá para ondas eletromagnéticas se propagando em dielétricos com perdas. No nosso caso aqui nós temos uma linha de transmissão com perdas. Tá? Nós havíamos definido essa constante gama, que é a constante de propagação da onda eletromagnética. Então é toda essa encrenca aqui, ó, R mais J ômega L, que multiplica G mais J ômega C, raiz quadrada. Que tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Isso aqui é um número complexo. Ó. Se vocês fizerem o produto aqui, ó, R vezes G da real, R vezes J ômega C da imaginário, J ômega L vezes G da imaginário, J ômega L vezes J ômega C da real. Né? O J vezes J dá menos 1. Okay? Depois tem que tirar a raiz. Então, isso aqui tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Usando a mesma nomenclatura, de novo, lá que nós usamos para ondas eletromagnéticas em dielétricos com perdas. O alfa, pessoal, é o chamado fator de atenuação, medido em Neper por metro. É o quanto o sinal se atenua, não mais no meio dielétrico, o campo elétrico e o campo magnético, mas agora dentro da linha de transmissão, forma de onda de tensão ou de corrente. Se eu aplico um sinal numa linha de transmissão e essa linha tem perdas, o sinal vai se atenuar. Se eu botar dois computadores conectados por um cabo, por par trançado, cabo de rede, 1 km um do outro, provavelmente não vai chegar sinal lá na outra ponta do cabo. Tá? A distância é muito longa para a impedância, para a resistência, e para a condutância do par trançado. Provavelmente não vai funcionar a rede. Não vai haver comunicação entre os dois computadores. Ok? Então, quem me dá a atenuação do sinal é o fator de atenuação, que é a parte real da constante gama. Okay? E o beta é a constante de fase. Se eu tirar uma foto da forma de onda, é a frequência com que o sinal varia à medida que eu vou percorrendo a linha de transmissão. Então, à medida que se eu pegar um osciloscópio, né, e for andando, medindo a tensão dentro da linha de transmissão, conforme eu coloco ao longo da linha, eu vou ver que essa tensão aumenta, atinge um valor máximo,
diminui de novo, atinge zero, atinge um valor máximo. Se eu conseguir parar no tempo a forma de onda. Tá? Então, quem me dá a frequência com que o sinal varia à medida que eu vou me deslocando, medindo na linha de transmissão, é o beta, que é chamada de constante de fase, radianos por metro. Ok? Usando o mesmo procedimento para a equação da corrente, a gente obtém, então, de uma maneira um pouquinho mais enxuta, as equações de onda para uma linha com perdas. Como que fica a equação da onda para uma linha com perdas? Toda aquela parafernália que a gente tinha aqui, ó, R mais J ômega L, G mais J ômega C, foi substituído por gama ao quadrado. Tá? Então, derivada de V com relação a Z, derivada segunda da tensão com relação a Z, é igual a gama ao quadrado vezes V. Derivada segunda, parcial, né, de I com relação a Z, é igual a gama ao quadrado I. Isso é a equação da onda. Derivada com relação à distância, derivada com relação ao tempo. A derivada com relação ao tempo está embutida aqui no gama, essa informação. Tá? Derivada com relação à distância, gama ao quadrado, derivada com relação ao tempo. Está embutida ali no gama, também é derivada com relação ao tempo para a corrente. Ok? Lembrando, então, o gama é a constante de propagação da onda de tensão ou de corrente dentro da linha de transmissão. A parte real do gama é o fator de atenuação alfa. Quando a gente for olhar a solução da equação da onda, o alfa vai aparecer numa exponencial, tá? E o beta é a constante de fase, vai aparecer no argumento da função seno ou cosseno, indicando a frequência com que o sinal varia à medida que eu me desloco na distância. Outras definições que já são conhecidas de vocês, a gente está só recapitulando. O que é o comprimento de onda, pessoal? É o intervalo a partir do qual a onda passa a se repetir. Como que eu calculo o comprimento de onda? Lambda, 2π sobre beta, sobre a constante de fase aí da linha. Tá? O que é a velocidade de propagação da onda, pessoal? O U é ômega por beta, ou frequência vezes comprimento de onda. Aqui eu tenho uma animaçãozinha, ó, mostrando um campo elétrico. Então, ó, eu tenho uma fonte, essa fonte está gerando uma diferença de potencial. Tá? Quando eu gero um sinal positivo aqui, o que é um sinal positivo? É o afastamento dos elétrons. Ó. Quando os elétrons estão longe um do outro. Os elétrons estão longe um do outro. Eu tenho como se fosse uma carga positiva. Quando os elétrons estão bem pertinho um dos outros, ó, aqui, ó, eu tenho como se fosse uma carga negativa. Quando os elétrons se concentram, eu tenho... Lembram que é o sinal transmitido? É perturbação de um elétron no outro. Né? A gente até tinha conversado sobre esse exemplo aqui. Né? Quando eu ligo a lâmpada, na verdade não é um elétron que saiu daqui e chegou lá, instantaneamente, ou na velocidade da luz, enfim. É a perturbação de um elétron empurrando o outro. Ok? Essa é a corrente elétrica. Então aqui está a perturbação. Ó. Comprimiu os elétrons um em direção ao outro. E essa perturbação aqui, como se fosse um... Está indo lá já, ó. Como se fosse um acidente, né? Que acontece na faixa ali agora, não tem acontecido com tanta frequência com a sinalização nova. Né? Quando o carro bate atrás do outro, a gente tem um engavetamento. Né? Então é como se fosse um engavetamento aqui se deslocando. Ó. Aqui eu tenho elétrons concentrados, eu tenho carga negativa. E onde eu tenho elétrons afastados, eu tenho carga positiva. O campo elétrico sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. Então, o que eu tenho? Ó? Carga positiva e carga negativa. Olha o campo elétrico aqui apontando do positivo em direção ao negativo. O que é o comprimento de onda? É a distância entre dois picos ou dois vales. Então, vou tentar pegar o pico aqui. É difícil. Ó. Aqui está indo o pico. Ó. Aqui está vindo o pico. Daqui a um pouco vai aparecer o outro pico lá. Ó. Então, essa distância daqui até aqui, nesse desenho, é o comprimento de onda, distância entre dois picos do campo elétrico ou do campo magnético. Nessa linha de transmissão aqui do exemplo, é uma linha de fios paralelos. Né? Eu tenho um fio aqui e tenho um fio aqui embaixo. Okay? Como que eu calculo a velocidade de propagação da onda? Comprimento de onda, que é a distância entre dois picos, dividido pelo tempo que a onda levou para percorrer essa distância, ou vezes a frequência do sinal. Comprimento de onda vezes a frequência me dá a velocidade. A gente vai calcular na aula prática a velocidade de propagação da onda dentro da linha de transmissão. Então amanhã a gente vai fazer isso. Tá? Solução da equação da onda, pessoal. De novo,
Não é porque não é uma onda de campo elétrico ou de campo magnético que a solução vai ser diferente. A solução tem o mesmo jeitão que nós já estudamos. Só que agora a onda eletromagnética, a detenção e corrente está dentro de uma linha de transmissão. Mas ela tem uma parcela positiva no deslocamento do Z, lembram? Menos Z. Deslocamento positivo. E tem uma parcela com deslocamento negativo. Então eu tenho uma onda eletromagnética, matematicamente falando, né, que se desloca, uma frente de onda que se desloca em sentido positivo de Z e uma frente de onda que se desloca em sentido negativo de Z. Ok? Então, o V mais aqui, o F1 de T menos Z por U, é uma parte da solução da equação da onda que tem deslocamento positivo de Z. E esse V menos F2T mais Z por U é uma parte da solução da equação da onda que tem deslocamento no sentido negativo de Z. O que seria o F1 e o que seria o F2, pessoal? É qualquer função matemática que, substituída na equação da onda, satisfaça ela, né? Uma possível solução da equação da onda é constante E na menos gama Z, V0 mais, deslocamento no sentido positivo, E na menos gama Z, mais V0 menos, amplitude do deslocamento no sentido negativo, E na gama Z. Tá? E lembrando o que é o gama? Alfa mais J beta. Tá? Então, isso aqui é uma possível solução da equação da onda. Se vocês pegarem essa encrenca aqui, ó, e substituírem na equação da onda, derivada segunda de V com relação a Z, igual a gama ao quadrado, derivada segunda de V com relação a T. Se vocês colocarem essa solução lá dentro, vai atender à igualdade da equação da onda. Tá? Se vocês derivarem ela com relação a Z, derivada segunda, derivarem essa solução com relação a T, vai dar igual os dois lados da equação. Ok? Lembrando que é V0 mais, V0 menos. São as amplitudes da onda que se desloca no sentido positivo e que se desloca no sentido negativo. Então, como que fica a solução da equação da onda, pessoal? Lembra que a gente tinha pego a parte real do fasor de E na J ômega T. Tá? Fica V0 mais E na menos alfa Z. Alfa é o fator da atenuação. Cosseno de ômega T menos beta Z. Mais V0 menos E na alfa Z, cosseno de ômega T mais beta Z. Tá? O alfa é o fator de atenuação da onda eletromagnética dentro da linha de transmissão e o beta é a constante de fase. Então, frequência com que o sinal varia à medida que eu me desloco, o ômega é a frequência com que o sinal varia à medida que o tempo passa e o alfa é o fator de atenuação. Então, pessoal, numa linha de transmissão com perdas, interpretando essa equação aqui, ó, o que me diz? Eu tenho o sinal V0+, que é o sinal gerado pela fonte, quando eu fecho a chave, e esse sinal vai se atenuando à medida que se propaga no interior da linha. Cai com E na menos alfa Z. Ó. O sinal vai se atenuando. E matematicamente eu tenho uma onda também regressiva, onda progressiva e onda regressiva. Também vai se atenuando, porque aqui os Z's vão diminuindo, né? Os Z's são negativos. Eu parto do final da linha em direção ao início. Tá? Então aqui também, apesar de não ter o menos na frente, isso aqui está decaindo, porque os Z's são negativos. Okay? Então a solução da equação da onda, mesmo jeitão, aqui para onda da detenção ou decorrente dentro da linha de transmissão, tem o mesmo jeitão da equação da onda de campo elétrico ou de campo magnético se propagando num meio dielétrico com perdas. Mesma coisa. Tá? Se a nossa linha não tiver perdas, o alfa dá zero. Então a onda não se atenua. Ok? E mais uma informação que está implícita aqui. O gama depende da frequência. O gama depende da frequência. Ok? Logo, o alfa e o beta, já que o gama tem uma parte real e uma parte imaginária, também vão depender da frequência. Se o alfa e o beta dependem da frequência, vamos focar nossa atenção para o alfa. Ó. Se o alfa depende da frequência, dependendo do sinal que está sendo aplicado na linha de transmissão, esse sinal pode se atenuar mais ou menos. Porque o alfa depende da frequência. Então, por isso que determinadas linhas de transmissão conseguem trabalhar bem até um certo limite de frequências. Acima desse limite de frequências, eu tenho que partir para outro tipo de linha de transmissão,
porque o sinal ele passa a ser atenuado consideravelmente. Ok? Equação para corrente, pessoal, mesma coisa. Uma parcela progressiva mais uma parcela regressiva. Né? Então, a possível solução, I0 mais E na menos gama Z, mais I0 menos E na gama Z. Lembrando que é o gama, é alfa mais J beta. Tem uma parcela real e uma parcela imaginária. E eu também tenho uma frente de onda, então, que se propaga em sentido positivo de Z e uma frente de onda que se propaga em sentido negativo de Z. Tá? A solução da tensão e da corrente são iguais. E para encerrar a aula, vamos definir o que vem a ser a impedância da linha de transmissão. Cada linha de transmissão tem uma impedância característica. Por exemplo, a linha de transmissão da antena dipolo, que é a antena de televisão. A linha de transmissão, que são aqueles dois fiozinhos em paralelo, assim, tá? Com plástico separando eles no meio. Se não me falha a memória, a impedância é 300 ohms. Como que você chegou nesse número de 300 ohms? Como assim? A gente vai ver agora na sequência. Um cabo coaxial. Nós temos cabos coaxiais de 50 ohms, cabos coaxiais de 75 ohms. Por que uns são 50 e outros são 75? Tá? A gente vai ver agora na sequência. Então, dependendo da construção geométrica da linha de transmissão, a gente tem capacitâncias diferentes, indutâncias diferentes, resistências diferentes, condutâncias diferentes, que implica numa impedância diferente da linha. Tá? Então, vamos lá. Ó. Partindo das equações telegráficas da linha, pessoal. Partindo das equações telegráficas. Ó. Só considerando campos harmônicos no tempo. Onde eu tenho derivada com relação ao tempo, vira J ômega. Tá? Então, as mesmas equações telegráficas aqui, considerando apenas que a forma de onda de tensão e de corrente é harmônica, ou seja, senoidal ou cossenoidal. A gente já viu que a solução da equação da onda é um V0 mais E na menos gama Z mais um V0 menos E na gama Z. Tá? Onde o gama tem uma parcela real e uma parcela imaginária. A parcela real me dá atenuação e a parcela imaginária me dá fase. Isso vale para tensão e isso vale para corrente. Pessoal, se eu dividir corrente por tensão, o que eu obtenho? Em CC, em corrente contínua, eu tenho resistência. Mas em corrente alternada, quando a gente tem capacitâncias, indutâncias, nós temos impedância. Impedância é composta de uma parcela real, que é a resistência, e uma parcela imaginária, que é a reatância. A reatância pode ser indutiva ou pode ser capacitiva. Tem bastante coisa para vocês estudarem em circuitos elétricos. Tá? Impedância, pessoal. Não se assustem que já está terminando a aula, tá? Impedância é resistência mais J ômega reatância. Tá? A impedância tem uma parcela real mais uma parcela imaginária. Como que eu calculo a impedância? Mesma definição de resistência. Tensão dividido por corrente. Tá? Só que nesse caso específico aqui eu estou trabalhando com sinais alternados e eu tenho capacitâncias e indutâncias na linha. Tá? Então eu tenho que trabalhar com impedância, porque eu não tenho puramente uma resistência. Eu tenho capacitores e indutores. Essa reatância aqui, ó, ela pode ser uma reatância indutiva ou uma reatância capacitiva. Como que eu calculo a reatância indutiva? Isso aqui é circuitos elétricos, tá? Nem é eletromagnetismo. Reatância indutiva. Frequência vezes o valor do indutor, vezes o valor da indutância. Como que eu calculo a reatância capacitiva? 1 sobre frequência vezes o valor da capacitância. Tá? Então, se preparem que lá em circuitos elétricos vocês vão se deparar com isso. Correntes e tensões e impedâncias são grandezas complexas. Tá? A gente não vai mais trabalhar lá em circuitos elétricos 2 com números reais. A gente vai trabalhar sempre com números complexos. Ok?
Então, quando eu divido tensão por corrente, eu obtenho a impedância. Então, fazendo a razão aqui entre tensão e corrente, pessoal, levando em conta que a tensão tem essa característica e a corrente tem essa característica, nós chegamos na impedância da linha de transmissão. A impedância de uma linha de transmissão é dada por essa equação aqui, ó. Atenção aqui, pessoal. Tá? Impedância de uma linha de transmissão. Vocês já vão entender porque eu chamei a atenção aqui. Eu comentei para vocês que as capacitâncias e as indutâncias e as resistências e as condutâncias são distribuídos ao longo da linha, né? Que a unidade de resistência é Ω por metro, que a unidade de indutância é Henry por metro, que a unidade de condutância é Siemens por metro, que a unidade de capacitância é Farad por metro. Porque estão distribuídos ao longo da linha. Lembrem daquela rede formadora de pulsos que modelava o atraso da propagação da frente de onda. Tá? Quando eu faço a divisão disso aqui, ó, por isso aqui. Lembrando, essa equação veio da onde? Veio da divisão da solução da equação da onda, né? Para a tensão pela corrente. Tensão por corrente da impedância. Isso é por metro. E isso é por metro. O que acontece com os por metro? Se anula. Então, o resultado dessa razão aqui, ó, disso dividido por isso, não é por metro. Não é por metro. E qual é a unidade disso aqui, ó? Isso é Ω por metro. Isso é Ω por metro. Isso é Siemens por metro. Isso é Siemens por metro. O que é Siemens? É 1 sobre Ω. Os por metro vão se cortar no numerador e no denominador. E o Siemens, que é 1 por Ω, vai para o numerador. Ω vezes Ω dá Ω ao quadrado. Tira a raiz, sobra Ω. A unidade, então, da impedância da linha de transmissão é Ω. E não é Ω por metro. É Ω simplesmente. Então, quando eu falo que uma linha de transmissão tem impedância de 50 ohms, não é Ω por metro. Não importa o comprimento do cabo. A impedância característica da linha de transmissão é 50 ohms. Não é Ω por metro. Apesar dessa linha de transmissão ter um capacitor por metro, ter um indutor por metro, ter um resistor por metro, ter uma condutividade por metro, mas a impedância característica, o número que define a impedância da linha, né, que nos difere uma linha da outra, depende das características construtivas dela e a unidade é Ω. Não é Ω por metro. Não importa se o cabo tem 1 metro ou 1 quilômetro. É Ω. Ok? E aqui eu tenho os exemplos. Ó. Cabo coaxial, pessoal. Nesse exemplo aqui, o cabo tem 50 ohms, mas tem cabos coaxiais de 75 ohms. Não me recordo aí se os cabos usados na NET e na TV a cabo é de 50 ohms ou é 75. Acho que é 50 ohms. Por que a gente tem que conhecer a impedância do cabo? Se vocês forem fazer um gato da NET, né, não façam isso, é proibido. Tá? E vocês forem comprar um conector para pôr aqui na ponta do cabo, o conector tem que ser de 50 ohms. Por exemplo, se vocês forem botar um T para fazer um ponto extra de TV, né, na casa de vocês, se vocês forem colocar um conector aqui na ponta, se esse conector não for de 50 ohms, não vai haver casamento de impedância. Se não há casamento de impedância, o que acontece? A perda do sinal. Não há máxima transferência de potência. Ok? Então eu tenho que casar a impedância do conector com a impedância da linha. Por isso que eu tenho que conhecer a linha de transmissão, a impedância da linha de transmissão. Aqui o cabinho a paralelo da televisão, pessoal. Impedância 300 ohms. Par trançado. Aqui agora está a resposta aqui, né? São 4 pares trançados dentro de um cabo. Impedância 150 ohms. Impedância característica do cabo. Então o conector que vai ser usado na ponta tem que ter 150 ohms. O estágio que gerou o sinal, o estágio amplificador lá, tem que ter uma impedância de saída de 150 ohms. A carga que está conectada aqui na ponta tem que ter uma impedância de entrada de 150 ohms, senão há reflexão do sinal. Ok? Beleza. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê amanhã.